Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos! Eu sou o Rodrigo Piotto do canal de Marcenaria Amadora e estou aqui em mais um episódio em parceria com a Tait Bond Brasil para apresentar mais um projeto para todos vocês. Ao longo dos últimos meses eu apresentei nesse quadro um método de construção de vários projetos, desde os funcionais até os decorativos. Nesse episódio eu trago mais um projeto funcional que é uma luminária para área externa, para ser usada num jardim como iluminador de passagem, num jardim de inverno. Como é uma peça que vai ser usada na área externa, requer alguns cuidados como colagem e acabamento. É exatamente isso que eu vou apresentar para você após a vinheta. Como vocês vão ver, esse é um projeto relativamente simples de ser feito. Eu vou usar uma madeira, uma tábua de muiracatiara de 20 mm de espessura, mas você pode usar outros tipos de madeira e até mesmo reaproveitar madeiras ou usar madeiras diferentes, porque ao final do projeto eu vou dar um acabamento colorido e você vai ver como vai ficar. Eu vou começar então cortando essa tábua para tirar as peças menores para fazer a montagem da minha luminária. Uma vantagem que esse projeto tem é que você pode modificá-lo, você pode fazer luminárias maiores ou menores de acordo com a sua necessidade. Eu vou deixar aqui um desenho com as medidas que eu vou usar, então não se preocupe, ao longo do vídeo eu vou falando, depois você pode pegar as referências. E também você pode trabalhar já com peças cortadas. Ao invés de comprar a tábua e fazer o corte dela, você pode já encomendar e depois só fazer a montagem e a colagem. Essa tábua tem 1 metro de comprimento. Eu vou começar a fatiar as peças no comprimento, depois eu ajusto a largura. Então é muito mais fácil trabalhar com peças menores para corte longitudinal em cima da serra circular de bancada. A minha luminária terá uma altura final de 24 centímetros. Como eu terei uma peça no topo e uma na base de 2 centímetros, eu preciso de peças intermediárias de 20 centímetros. Eu vou cortar uma com 40 e depois eu corto ao meio. Assim fica muito mais fácil de operar, como eu falei para você. Com o comprimento certo, vou ajustar agora a régua para 8 e tirar 2 peças fazendo um corte longitudinal. Depois ajusto a serra para 12 centímetros e tiro o restante das peças. Vamos lá! Base topo 12 por 12, laterais 12 por 20 de altura,
a parte do fundo e a parte da frente inclinada, 20 por 8, porque eu desconto 2 de cada lado. Como é que fica a montagem? Coloco uma base, tanto faz porque tem 12 por 12, depois se precisar a gente faz alguns ajustes. Vou colocar uma lateral de cada lado. Aqui, como vocês podem ver, como eu usei a mesma referência, o fechamento está certinho. Vou colocar um fundo, descontando, conforme eu fiz, ele encaixa certinho. Vou colocar um grampo só para ficar mais fácil. Essa base, ela vai ficar inclinada. Falta fazer esse corte em ângulo, eu vou fazer o ajuste. E depois nós temos o quê? Nós temos um fechamento de topo. O que acontece? Eu posso colocar a luz aqui em cima, mas eu vou arrematar essa parte aqui da frente. Já que lá embaixo nós teremos uma saída mais fechadinha, vai parecer um engrosso, eu posso colocar mais uma peça aqui. Aí fica a critério a altura, só para a gente fazer o fechamento. Eu fiz da mesma espessura para arrematar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso trabalhar nessa peça aqui de dentro para fazer o fechamento do ângulo, porque aqui na parte de baixo tem uma abertura. Preciso fazer o corte. Não precisa ser um corte muito preciso. O ideal é que ele encaixe bonitinho, mas só para arrematar esse fechamento. Vou medir o ângulo, aí a gente faz o ajuste na serra e já faz esse corte. Para encontrar o ângulo, você pode usar um transferidor, mas eu vou fazer de um jeito mais artesanal. Vou encostar a peça aqui na posição que eu quero. Na parte de cima, só precisa ficar apoiado, não precisa ter o fechamento em ângulo, porque essa parte vai ficar coberta. Faço o posicionamento e um traço com o lápis. Agora eu vou para a serra, faço o corte e vamos ver como que vai ficar esse encaixe. Corte em ângulo feito pela parte de baixo. Vamos estudar um pouquinho como é que fica a fiação. Eu vou instalar esse soquete para colocar essa lâmpada aqui na parte de baixo. E eu preciso ter um espaço para passar a fiação. Para isso, vou fazer um corte em ângulo. Não importa muito o ângulo, porque essa peça não vai ficar colada aqui no fundo. A fixação dela será pelas laterais com cola. Vou aproveitar que a máquina está aqui, faço o corte e depois a gente já começa a fazer a montagem. Chegamos numa etapa importantíssima do projeto, que é a colagem, e você precisa escolher a cola ideal para não ter problemas. Vamos lá! Como que eu escolho a cola? Você precisa entender um pouco sobre o seu projeto, qual o tipo de exposição que ele vai ter e assim por diante. Como é uma luminária, e no meu caso ela vai ficar numa área externa, vai chover, vai ficar exposta ao sol, então nós precisamos de cuidados especiais em relação à colagem. Para isso eu vou usar a Titebond 3, que é a Titebond Ultimate, porque é uma cola resistente à água, usada muito para móveis externos, onde você vai ter esse tipo de exposição. Se fosse uma luminária que fosse ficar numa varanda, num lugar onde não tivesse exposição direta da água, mas sim uma exposição à umidade, a indicação é a Titebond 2, que ela é resistente à umidade. Você também pode usar a 3, mas você pode usar a Titebond 2, que é a Titebond Premium. Se fosse uma luminária que fosse ficar no ambiente interno, longe de água, aí você poderia usar a Titebond original, a Titebond 2 ou até mesmo a Titebond 3. Um outro ponto que muita gente se esquece é em relação ao acabamento. Para essa luminária eu vou usar um stain preto, então a cola ela precisa aceitar esse tipo de acabamento. E todas as colas que eu estou mostrando aqui da Titebond, a original, a Premium e a Ultimate, elas aceitam acabamentos com pintura, verniz e outros. Então não se esqueça disso.
Esse é o resultado da peça após a prensagem. Olha que bacaninha que ficou. Vou partir para o lixamento para fazer o nivelamento da superfície, dar um acabamento, quebrar um pouco essas quinas vivas e vamos dando continuidade. Antes de aplicar o acabamento final, tem mais alguns detalhes que eu quero compartilhar com você. Eu vou usar uma fiação de demonstração. Se você for usar uma fiação externa mesmo para colocar a luminária, na hora de instalar, você precisa de um cabo com uma proteção especial contra a umidade. A furação será feita na parte de baixo, porque esteticamente fica mais bonito do que fazer aqui na parte de trás, e também quando você tem a chuva, a água cai em cima da luminária, fazendo pela parte de baixo você protege contra a entrada de água. Inicialmente eu havia planejado colocar essa peça na parte de cima para esconder a lâmpada, só que essa lâmpada ela é um pouco maior. O que eu vou fazer? Vou aumentar essa parte frontal para cobrir a lâmpada, mas fica a seu critério. Essa peça ela está encaixando bem justa, ótimo, assim a gente não tem nenhuma folga. Vou colar na parte frontal e vou instalar essa lâmpada aqui. O que acontece? Esse é um soquetinho simples que você tem. Ele tem um encaixe para a lâmpada, tem dois pinos, você encaixa e gira. E esse soquete ele é fixado na parte de cima através de dois parafusos. O que eu recomendo? Como você tem pouco espaço, faça um pré-furo para colocar o soquete. Depois que você fizer a colagem, aplicar o acabamento, aí sim você tem mais facilidade na hora de fazer o parafusamento. Enquanto essa outra colagem seca, vamos falar do acabamento. Você vai precisar de um acabamento resistente à água, assim como a cola também é a Titebond 3. O que você pode usar? Você pode usar um verniz, você pode usar um stain, se você for deixar um aspecto natural. Você também pode pintar. Escolha uma boa tinta que vai oferecer essa proteção contra a água. O que você não pode usar? Você não pode usar seladora, nem mesmo cera, porque são produtos que não são resistentes à água. Dessa vez, o que eu vou usar? Um produto que eu descobri que existe faz pouco tempo, que é um stain colorido e é um stain da cor preta. Uma observação, você pode deixar a peça com aspecto natural e nesse caso eu vou pintar. Fique atento à questão da reflexão da luz, porque quanto mais escura a peça, mais difícil será a luz propagar e fazer essa iluminação. Eu vou usar o preto, eu sei que vai absorver bem, mas se você quiser uma boa iluminação, aí você pode deixar na cor natural da madeira ou pintar essa luminária com uma cor mais clara, uma cor branca ou até mesmo um prateado. Mas eu vou de preto. Olha o resultado da nossa luminária. O stain ele vai perder um pouco esse brilho, ele ainda está um pouco úmido, passou um pouco mais de 24 horas, mas ele requer um tempinho a mais para secar por completo. Tanto é que na hora de manusear, ficaram algumas pequenas marcas de dedo. Também na hora de fazer a instalação do soquete, eu bati um pouquinho a chave e deu uma marquinha aqui. Nada que uma segunda demão não resolva. Sobre a instalação, a fiação é muito simples. Eu usei um conector tipo Sindal. Se for ficar numa área externa, eu recomendo que você use uma fita isolante de alta fusão, que chama, porque assim você tem isolamento contra a água, contra a umidade, mas eu coloquei o Sindal porque fica mais fácil de mostrar para vocês e fazer a instalação, e depois a hora que eu for remover para fazer a instalação definitiva, aí fica mais fácil, porque a fita de alta fusão
ela gruda demais. Como que ficou? Eu já fiz os testes, eu fiquei surpreso com a capacidade de iluminação dessa luminária. Eu estava esperando uma luz um pouco mais mirrada, como a gente diz aqui na região, mas ficou muito bom, principalmente a questão da reflexão do ângulo. A parte preta ela absorve um pouco, como eu falei, mas como um balizador que a gente chama, ou iluminador de escada, ou iluminador de degrau, de passarela, ele vai funcionar muito bem. Vamos ver como ele fica na parte de fora. Ficou interessante, não ficou? Agora eu tenho que fazer algumas réplicas a mais para substituir aquele iluminador, aquela luminária menor que eu tenho do lado de fora. Tem um pouco mais de trabalho, mas será com o maior prazer e agora com esse passo a passo tudo fica muito mais fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo episódio.